Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas. Hoje a gente vai falar da lua cheia, que nesse mês de março vai acontecer no signo de Virgem e vai ser no dia 18 de março, às 4h19 da manhã, horário de Brasília. Lembrando que o Sol continua transitando no signo de Peixes. O Sol em Peixes e a Lua em Virgem estão ocupando os dois setores 2 e 8, que vocês lembram é o setor das finanças, da produtividade, dos recursos, dos valores, dos bens, na casa número 2. E na casa número 8 é a casa da economia, é a casa da distribuição muito mais dos recursos, é também a casa, enfim, que nos indica se há ou não há crises, né? Crises que podem ser materiais, que podem ser políticas, que podem ser de várias naturezas, mas que nesse caso específico está nos contando a respeito de uma crise realmente de falta de recursos, de escassez e etc. Mas não é por conta de falta de abundância, porque justamente esse stellium de planetas que a gente está vendo na casa número 2, no signo de Peixes, nos aponta que há recursos, que há abundância, mas que na verdade tudo isso está submetido, né, a Plutão. Plutão, vocês sabem, é o Todo-Poderoso, que vem na verdade dando as cartas e fazendo grandes alterações mundo afora, né, em função de uma crise política sem precedentes há muito tempo. Então, essa fase cheia aponta claramente, né, a crise na qual a humanidade está submetida, em função, enfim, de tudo que a gente está vivendo. E a situação econômica do momento é realmente crítica, mas não é por falta de recursos, diz o stellium em Peixes. E a Lua na 8 representa, primeiro, a gente sabe sempre, né, a posição do povo e neste caso específico também a posição da natureza em geral, né, uma vez que Virgem representa a natureza, portanto, o planeta e toda a sua manifestação neste momento. Do ponto de vista pessoal, é importante que a gente pontue que a turma do terceiro decanato, tanto dos signos de terra quanto dos signos de água, portanto, estamos falando aqui de Peixes, Câncer e Escorpião, e também de Touro, Virgem e Capricórnio, estão com suas vidas até bastante abundantes e com grandes oportunidades de crescimento, de desenvolvimento, que nesta fase cheia vai estar no auge de demonstrar isso, né? Então é importante que esses nativos aproveitem essa abundância em suas vidas. Há um outro stellium no signo de Aquário, que está na casa número 12, que vocês lembram, é aquela casa muito ampla, muito genérica, representante do público, da humanidade como um todo, mas é uma casa em que as coisas são muito impalpáveis, imponderáveis, incontroláveis. E esse stellium, formado por Marte, Vênus e Saturno, está em tensão com Urano, que está lá na casa número 3, e que aponta justamente uma instabilidade muito grande e uma tensão muito grande, né? Tanto Saturno quanto Urano são regentes do ascendente em Aquário, e é por isso que a situação justamente fica um pouco mais instável ainda, um pouco mais crítica, porque fica muito claro que essa instabilidade nos leva a algum lugar, mas que nenhum de nós poderá prever para onde exatamente estamos indo. Marte e Vênus, que já vem caminhando juntos há algum tempo e tudo, eles estão neste mapa regendo a casa número 9, que é uma casa que tem bastante a ver com as relações exteriores, internacionais, negociações em nível mais planetário e tudo, e a casa 10, que representa sempre para todas as nações os poderes executivos, né? Então, isso nos mostra claramente como tanto as relações externas quanto os poderes executivos de todas as nações estão um pouco perdidas e um pouco submetidas a essa lei da casa 12, que é a lei do imponderável, né? Então, tudo isso caminha, de certa maneira, sob um clima de enorme tensão e um pouco sem rumo, sem lenço e sem documento. Então, estamos todos submetidos a esse, digamos, esse caminhar um pouco a esmo nesta próxima semana. Vale pontuar que, do ponto de vista pessoal,
Essa tensão entre Aquário e Touro envolve a turma do segundo decanato, e não apenas desses dois signos, mas também dos seus pares, que são Leão e Escorpião. Então, repetindo, do ponto de vista pessoal, os nativos mais atingidos serão aqueles do segundo decanato, dos signos de Aquário e Leão, Touro e Escorpião. Então, essa turma é que vai estar um pouco mais sujeita a restrições, a rompimentos, a limitações, a eventualmente cortes e também alterações muito radicais em suas vidas pessoais, em seus relacionamentos, enfim, em seus destinos. Essa instabilidade, ela também gera consequências na comunicação, né? E isso acaba, de certa maneira, também agravando as tensões, agravando aí a própria instabilidade. O que a gente pode fazer? A gente tem que negociar bastante, né? Se há comunicação, há potencialidade de negociação também, mas é preciso que a gente faça isso de uma forma realista, de uma forma que seja objetiva, usando, digamos, de certa maneira, a racionalidade, inclusive, do signo de Aquário, né? Que é muito bom em negociações, sobretudo de caráter, enfim, político e social, né? Para que a gente consiga ver se chegamos a algum termo, se chegamos a alguma negociação que seja positiva e gere resultados palpáveis e concretos para todos. A gente precisa negociar pautados na realidade, né? E não nas mentiras, nas manipulações, nas falsidades, né? Que a gente tem ouvido, enfim, aqui e acolá e que, na verdade, enfim, não nos levam a nada, né? Então, é muito importante que a gente negocie, mas negocie com os pés no chão. O que é um absurdo, né, gente, é a gente estar em pleno século XXI vivendo uma guerra, né? Que é uma coisa que não tem mais o menor cabimento, ainda mais uma guerra, né, fruto de uma arbitrariedade, de alguém que achou que podia invadir um país soberano, que podia, enfim, a partir da sua vontade e da sua ideologia, né, invadir fronteiras alheias. Isso é uma coisa tão descabida, tão desproporcionada, tão fora de sentido no mundo de hoje, que é um mundo que cada vez mais precisa que a gente, ao contrário, né, que a gente entenda o mundo, a humanidade, o planeta como uma coisa só, né, onde é preciso que reine ao contrário, entendimento, solidariedade, liberdade, né, e não algo tão inoportuno, algo tão descabido, algo fruto de insanidade realmente, né? E ao mesmo tempo uma coisa muito déjà passé, né? Totalmente antiquada, fora de propósito, fora de contexto. Inadmissível que a gente ainda esteja nesse retrocesso. O mapa dessa alunação, ele quase que se encaixa perfeitamente sobre o mapa do Brasil, que vocês sabem tem um ascendente em Aquário, e a gente está com o grau quase justo do ascendente do nosso mapa, do mapa do nosso país. Então a alunação ela está acontecendo nos mesmos âmbitos. Então, primeiramente, o estélio entre o final da casa 1 e a casa 2, que é a casa, enfim, das finanças, da produtividade, dos recursos, que a gente repete, existem, né? Estão aí. Estão possíveis, estão abundantes. E a Lua na casa 8, que primeiro representa sempre o povo, um povo que obviamente está em crise por causa de uma escassez, por causa de uma crise política, por causa de um isolamento, digamos assim. E essa Lua, ela está representando a casa 6, que a gente já falou, é a casa dos trabalhadores, é a casa da produtividade, do dia a dia, uma casa que também tem muito a ver com o processamento das coisas, com o enriquecimento e o desenvolvimento, enfim, do povo como um todo. E o Sol está regendo a casa 7, que em qualquer mapa tem a ver com as relações exteriores, com as relações internacionais e etc. Então, de certa maneira, aqui também nós estamos vivendo esse partido que de certa maneira foi tomado, né? E decisões que de certa maneira foram erradas por parte dos governantes, por parte dos sóis, né? Exatamente, ou do Sol especificamente, e que nos isolou e que nos deixou de certa maneira
um pouco mais dentro dessa crise que era mundial e que aqui também tomou proporções um pouco maiores. Existe um efeito colateral em tudo isso, que a gente também já vem falando há algum tempo, que é a inflação, que demonstra, inclusive com esse estélio na casa 2, um estélio em peixes e tudo, que essa inflação estará, de certa maneira, correndo bastante livre e solta. Vale dizer, né, que é uma pena que a gente não aproveite essa abundância de peixes, porque ela não fica aí por muito tempo, porque há muitas oportunidades de crescimento, de desenvolvimento, como a gente diz, há recursos, há também oportunidades de investimento, né? E isso é importante que fique bastante claro, porque, logicamente, com essa movimentação toda internacional, os recursos se deslocam, eles saem daqui, vão para outro lugar, saem de outro lugar, vêm para cá. Então, o Brasil está com boas oportunidades também dessa área, né, dos recursos ser bastante mexida e ser muito otimizada. Portanto, era preciso que a gente, enfim, olhasse e contemplasse essa oportunidade desse stellium que está ocorrendo no mapa do país. Portanto, é um desperdício que a gente não use não apenas as oportunidades que estão aí, como também as nossas capacidades e os nossos talentos, né, para crescer e para nos desenvolver. E tudo isso, enfim, por conta de decisões erradas, de lados escolhidos que estão totalmente fora de sentido, por falta de visão estratégica, às vezes até de inteligência. No entanto, sempre tem, né, uma saída. E essa saída ela é demonstrada por uma figura linda que está também presente no mapa, que é um triângulo de terra que se estabelece entre Plutão, no início da casa 12, a própria Lua, na casa 8, e o nó do norte do destino, que está voltado aqui para baixo, no signo de terra, né? No signo de Touro, que é um signo de terra, e que demonstra uma potencialidade de desenvolvimento concreto, objetivo, a partir, enfim, de questões muito palpáveis, como, por exemplo, a agricultura, né? Como, por exemplo, a própria economia e esse deslocamento de recursos que vai acontecendo. Isso é um triângulo bonito que ao longo da semana pode vir a se manifestar e que pode trazer resultados muito positivos e também para as negociações em geral, porque obviamente o mapa é para a própria fase cheia no mundo inteiro. Então, assim, há uma possibilidade enorme de que haja negociações ainda nesta fase que possam vir a alterar o rumo das coisas e justamente virar esse padrão de escassez e dificuldade por um padrão justamente de acertos, de resultados positivos e de um retorno do caminhar e do desenvolvimento. Vamos lembrar, né, que a lua cheia é a fase em que justamente a gente consegue chegar ao auge de tudo o que foi, enfim, ocorrendo nas primeiras 2 semanas e que é hora da gente constatar se o rumo que as coisas tomaram está indo bem ou se a gente deve corrigir rotas, alterar coisas, etc. Por isso que a potencialidade de mudança e de alteração dos rumos no momento da lua cheia é sempre muito feliz, né? Porque a gente ainda teria uma semana inteira antes da minguante para fazer com que as correções de rota gerem ainda resultados positivos. Por isso, ainda há luz no túnel, ainda há esperanças para a humanidade como um todo nessa próxima fase, se a gente conseguir reverter os quadros. Vale registrar que no dia 20, às 15 horas e 35 minutos, horário de Londres, e 12 horas e 35 minutos, horário do Brasil, a gente vai ter a passagem do Sol para o signo de Áries, inaugurando a fase no hemisfério norte do equinócio de primavera, no hemisfério sul do equinócio de outono. Inaugura, na verdade, o ano astrológico nesse momento, né? No início do zodíaco, quando o Sol ingressa no signo de Áries.
Esse momento, esse mapa que se forma nesse momento, é considerado o mapa astrológico para 2022 e não o que acontece no primeiro do ano, tá? Então isso é uma convenção e isto é em cima de algo que já foi bastante estudado por todos nós. Esse mapa ele está um pouco crítico, né? Primeiro porque a gente pode notar, aí vocês podem ver, o Sol, que é o próprio ingresso em Áries, está lá na casa 8, a tal da casa das crises, e o ascendente está no signo de Virgem. Então esse mapa também nos conta que é preciso que a gente faça alterações ainda neste ciclo, né, para que a gente possa garantir minimamente que esse mapa não se expresse na sua potencialidade, porque ele aponta nos primeiros 2 meses até um pouco mais de calmaria, mas a partir da metade do ano, vocês vejam quantos planetas tem lá, né, nas casas 6, 7, 8, a gente estaria vivendo momentos de muita tensão e de muita intensificação de crise, de instabilidade, de escassez, de sofrimento, além de uma forte inflação e muitos conflitos. Então é muito importante que a gente tenha essa consciência de que é preciso alterar o rumo das coisas para que a gente minimize inclusive os efeitos desse ingresso em Áries, que é sempre alguma coisa muito importante para o planeta como um todo. Já para o Brasil, é até importante a gente dizer que o clima vai ser um pouco mais ameno. Essa entrada do Sol em Áries normalmente ativa o planeta Plutão na nossa casa número 2, isso às vezes traz até efeitos positivos, né? Mas de qualquer modo, como estaremos vivendo no Brasil um reflexo da crise mundial, é lógico que aqui a gente não vai poder fazer grandes milagres para não sofrer as mesmas consequências, né, que o mundo todo estará sofrendo. Então é por tudo isso, né, gente, que esse stellium no signo de Peixes, que agora está ali e que vocês sabem caminha para uma conjunção entre Júpiter e Netuno na primeira quinzena de abril, que é a nossa maior salvação neste momento. E o que esta conjunção nos traz? Primeiro, é uma conjunção muito benévola, é uma conjunção muito benéfica, muito generosa, de muita compaixão, de muito humanitarismo, de um espírito realmente bastante solidário, né? E, ao mesmo tempo, realmente de uma proteção espiritual muito grande. E isso tudo nos traz fé, nos traz esperança de que, sem dúvida, dias melhores virão. Então, não podemos deixar de ter essa esperança fervorosa. E, como eu já disse, para o Brasil, felizmente, a situação pode ter, enfim, expressões mais positivas do que para o resto do mundo. Então, se a humanidade toda pudesse se conectar com essa energia tão positiva que ocorre, enfim, tão raramente, a gente talvez até pudesse reverter o rumo das coisas, né? De qualquer modo, é muito bom saber que aqui para o Brasil teremos melhores chances e mais oportunidades de viver esse ingresso do Sol em Áries de maneira mais positiva. Sigamos rumo a essa lua cheia e há uma forte esperança de que ao longo dessa próxima fase alguma mudança radical possa acontecer, ok? Então, não deixem de ler o texto do site, que dessa vez está cheio de detalhes e realmente, enfim, vale a pena a gente consultar. E também, obviamente, as dicas para os seus signos solares e para os seus signos ascendentes para vivenciar melhor esse momento tão importante que a gente está vivendo, ok? Então, um grande abraço para todos, uma boa lua cheia. Uma lua cheia sempre deve ser comemorada, né? E até a próxima semana. Tchau. Passará, passará, passará. Pelo tempo passará, passará, passará.